estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Oi, Val, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos falar sobre mímica e eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Mímica, você sabe o que é mímica? Já realizou alguma atividade envolvendo esta técnica? E aí, vamos lá, vamos ver um pouquinho o que significa esta prática. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre mímica. Vamos reconhecer a mímica como uma linguagem corporal, né? Já vimos o que é linguagem corporal, mas recapitulando, o que é a linguagem corporal? É a forma como o nosso corpo se expressa, é a forma como o nosso corpo se comunica com o exterior. Então vamos ver a mímica, vamos reconhecer ela como uma estratégia de linguagem corporal. Vamos identificar as sensações corporais provocadas pela sua prática, visando a ampliação da consciência corporal, né? Ampliando o meu conhecimento do meu corpo, né? No mundo em que eu estou inserido, no ambiente que eu estou inserido. Então, o objetivo da aula é hoje nós vermos a mímica como linguagem corporal e a utilização deste instrumento para ampliar a nossa consciência corporal. Então vamos lá, mímica. A mímica é uma forma de expressão baseada em gestos, né, movimentos corporais fisionômicos. Então a mímica nós fazemos com as mãos, né, com os braços, com a cabeça, enfim, são gestos, né, são movimentos que o meu corpo realiza. Através da mímica, uma pessoa pode passar ideias, pensamentos, sem usar a fala, apenas fazendo sinais. Olha só que legal, né? Através dos movimentos mímicos, a pessoa consegue transmitir ao outro, né? Transmitir, né, ao ambiente algo sem ao menos uma única palavra, né? Observem aqui então os desenhos, ó. Esses são alguns movimentos mímicos. Então, ó, não escuto, não vejo e não falo, né? Se a gente olha uma imagem dessa, nós já nos remete a uma informação visual. Vamos ver um pouquinho da história da mímica, onde foi sua origem, qual foi, né, o seu caminhar ali para chegar o que ela é até hoje. Então a mímica, ela teve origem no teatro grego e aparentemente teria sido bastante empregado no teatro de Dionísio, em Atenas, onde atores à luz do dia, portanto, em Atenas, onde atores à luz do dia, portando máscaras, encenariam a cerca de 10.000 pessoas, ou até mais nos festivais de Dionísio. Então, essas atividades elas eram realizadas de dia, né, para 10.000 pessoas, onde eles usavam máscaras, eles se cobriam, ou seja, era visto somente o corpo, somente os gestos. Nesta época, a forma mais elaborada de mímica era hipoteses, era representado por atores que se concentravam mais na construção e no desenvolvimento de suas personagens propriamente dito. Então, cada ator ele tinha um personagem construído ali através da mímica, dos movimentos mímicos. Com frequência, um único ator representava vários personagens, né? Então, um ator ele não tinha somente um personagem, apesar deles se concentrarem na produção de um personagem, né? Eles não interpretavam somente um personagem. Então, veja que rico, através de movimentos de mímica, uma única pessoa conseguia reproduzir vários personagens ali. O teatro grego floresceu entre o século 5 e 4 a.C., com a tragédia e com a comédia. Outra coisa interessante aqui, né? Através da mímica, através somente de movimentos corporais, eles conseguiam trazer os sentimentos, né? Que nos remete ali peças de tragédia e peças de comédia.
Posteriormente, com as conquistas, os romanos levaram a mímica para a Itália, adequada ao gosto do espetáculo entre os romanos. Então ali começou a se expandir o teatro da mímica, né? Então ele saiu, né, ali de Roma e foi para a Itália ali, né? Foi colocado em toda a Itália ali. Com o tempo, eles desenvolveram a sua própria técnica, incluindo a pantomima. Com a queda do Império Romano, né, a Igreja Católica proibiu a mímica e os teatros mesmo assim, nos teatros, né? Então a Igreja Católica, quando caiu o Império Romano, a Igreja Católica proibiu a apresentação teatral, porque normalmente os teatros eles eram a expressão, né, daquilo que as pessoas realmente sentiam. Então foi proibido e foi fechado esses teatros então, mas mesmo assim essa arte ela sobreviveu, né? Então nós temos aqui, ó, algumas imagens, ó, né, de teatros de mímica. E continuando aqui na Idade Média, a mímica tornou-se um dos fatores mais importantes de atuação no teatro e no circo. No circo é muito comum, né? A gente vê ali mímicas com os palhaços. Normalmente quando eles começam, eles abrem o circo ali, né, que entram ali com aquela mala, com aquela boneca ali, eles começam a dançar ali com as bonecas. Normalmente esses palhaços eles não falam, né, eles só gesticulam e já passam uma mensagem para nós. A mímica foi muito utilizada pela comédia dell'arte, né, que era no tempo, né, antigo ali. E tendo em vista tudo que nós vimos, né, do começo deste vídeo até agora, vamos ali para a primeira atividade, atividade número 1. Então vamos lá. Que tal você criar um mapa conceitual sobre o tema desta aula, né? Mímica. Então o tema da aula é mímica. Então vejam que aqui nós temos um mapinha que está em branco, onde cada um vai estar criando o seu mapa conceitual. No seu caderno, você irá escrever as principais ideias sobre mímica, como, por exemplo, algum conceito, benefício, exemplo de filme, clipe ou vídeo que faz o uso de mímica para a construção do mapa conceitual. Por exemplo, mímica. Então, o que nós falamos que a mímica ela é? Ela é uma expressão corporal. Então, completa ali num balãozinho expressão corporal. Tudo aquilo que você vai remetendo, que possa te levar, né, a ideia do que é mímica, você vai ali colocando no seu mapa conceitual. Depois de feito, é hora de trocar ideias ali com os seus colegas e o seu professor. Então vamos lá, agora é com você.
Vamos, pessoal. E aí, como foi realizar essa atividade? Foi muito difícil? Foi fácil? Conseguiu ali compartilhar com seus colegas as ideias, né? Que legal! Espero que você tenha conseguido, que você tenha gostado e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos lá? E aí, a mímica, ela é uma arte? Vamos ver então? A mímica pode ser considerada uma arte, né? Pois muitos mímicos apresentam shows utilizando gestos e expressão faciais, né? Quem nunca viu, né? Olha, observando a imagem de um artista pintado desta maneira, com luvas, muitas vezes fazendo movimento somente com as luvas, com as mãos ali na televisão ou em algum lugar, né? Isso é sim uma arte, né? Uma arte do movimento, uma arte de replicar com precisão, nos transmitindo uma informação, né? Em shows, né? Nos circos, em algumas capitais nós temos mímicos na rua, né? Que fazem esses shows artísticos ali, expressões faciais, entre outros. Então é uma forma de comunicação humana, normalmente conhecida como a arte de expressar pensamentos ou sentimentos por meio de gestos. É no contexto das artes cênicas, né, ou seja, dentro do teatro, que ele expressa, né, os sentimentos, os pensamentos, né, e o estudo da ação física do homem em seu meio. Então, a mímica, ela estuda a ação física do homem em seu meio e reproduz, né, a partir de movimentos e expressões faciais. E a mímica? Nós já vimos que ela é uma arte. E aí, ela é uma brincadeira? Também é muito utilizada como brincadeira, como forma de diversão. Existem jogos infantis e adultos baseados no uso de mímicas. Essas atividades lúdicas são excelentes para o desenvolvimento do raciocínio, expressão, melhorando o relacionamento entre as pessoas envolvidas. O nome dela é o nome de uma brincadeira tradicional, da qual podemos participar crianças, adolescentes e adultos. Então, a brincadeira da mímica é uma brincadeira bem popular, né? E ela desenvolve a expressão, porque quem está fazendo a mímica tem que se expressar nos mínimos detalhes. E, ao mesmo tempo, quem está recebendo a mímica tem que prestar atenção nos mínimos detalhes para conseguir chegar ao resultado, à resposta daquilo que está sendo expressado ali. E os estilos de mímica? Quais são os estilos de mímica? A forma literal é quando representam-se objetos reais e ações concretas, mais usadas na forma de comédia e normalmente com o mímico lidando com objetos e pessoas invisíveis, construindo sua dramaturgia, contando história, criando gags sobre objetos e coisas que não estão lá, né? Então, normalmente ali ele faz com as mãos, ele desenha, que ele te leva ao imaginário de ver aquilo que ele está mostrando ali. Então, essa é a mímica de forma literal. E estilos de mímica de forma abstrata, ó, Charlie Chaplin, né? O mais famoso mímico que expressava sentimentos e pensamentos através dos seus movimentos e expressão corporal. Então, a forma abstrata é usada geralmente para expressar os sentimentos ou os pensamentos de forma não linear ou concreta, isto é, sem a necessidade de explicar ao público com os gestos ou de ser compreendido de forma literal, mas buscando se expressar de forma intuitiva e completa. A mímica, né? Um mímico é alguém que utiliza movimentos corporais para se comunicar, sem o uso da fala, né? Ele não fala, ele expressa e ele mostra aquilo que ele quer falar, ele se faz entender somente com movimentos. A mímica, enquanto expressão artística, como no caso da dança, se apresenta de várias formas e estilos, sendo a pantomima a mais conhecida, na qual os artistas usam a cara, né, aquela cara branca, e se inspiram na figura de Pierrot.
Também possui variantes, mas basicamente consiste em uma pessoa ter que representar algo somente utilizando-se de mímica, sem usar, portanto, qualquer código, letras ou palavras. Uma personagem de sua escolha relativa a um assunto pré-determinado com os demais participantes. Então é pré-estabelecido ali o que vai ser feito na mímica e não usa palavra, não usa nada, somente gestos, né? Pode ser um animal, um objeto, um nome do filme, uma pessoa, entre outros, atividades do cotidiano, enfim. O restante dos participantes tentam adivinhar o que está sendo comunicado pela mímica. Quem acertar ganha alguma forma de prêmio ou também ganha a possibilidade de estar ali reproduzindo um próximo movimento. As variantes podem incluir limite de tempo para se acertar, formação de grupos, penalidades para quando ninguém acertar, entre outros, dependendo da criatividade e das regras pré-estabelecidas pelos participantes. E tendo visto tudo o que nós vimos até agora, vamos praticar um pouquinho e agora é com vocês. Em seu caderno, ilustre, desenhe um jogo teatral. Como sugestão, você poderá desenhar algumas cenas em que um ator realiza determinada mímica e um grupo de estudantes tenta adivinhar o contexto em que aquilo acontece. Vamos lá, use a sua imaginação e coloque em prática. Agora é com você.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi praticar ali no seu caderno, fazer esse desenho dessa encenação teatral? Foi legal? Compartilhou com os seus colegas? Então vamos lá, vamos continuar por aqui. O que nós vimos até agora, então? O que nós vimos da mímica? O que nós estudamos? Então, nós vimos que a mímica é uma forma de se expressar, uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais. E que através da mímica a pessoa pode passar ideias e pensamentos sem usar nem ao menos uma palavra, utilizando somente sinais, somente gestos, expressões faciais, e expressão corporal. Muito legal, não é mesmo? E ainda a mímica possui variantes, Mas basicamente consiste em uma pessoa ter que representar algo somente utilizando de mímica. Não utiliza palavras, não utiliza mais nada, sem usar, portanto, qualquer código, letra ou palavra. Uma personagem de sua escolha relativa a um assunto pré-determinado com os demais participantes. Então, o que nós aprendemos? Que o mímico ele vai fazer, vai encenar, vai expressar um movimento num jogo ali, muitas vezes pré-determinado um assunto, E ele vai compartilhar com os demais participantes ali. Se você gostou do assunto, quer saber um pouquinho mais sobre mímica, onde pode ser utilizado, jogos mímicos, o que é a pantomima, e a mímica, alguns desafios, da mímica, nós temos aqui algumas sugestões de materiais para que você possa estar consultando. As referências utilizadas para a elaboração deste vídeo também está à disposição. Neste vídeo nós falamos sobre mímica, espero que vocês tenham gostado e até breve.